Fala aí, fazer um vídeo rápido aqui, olha só. O tromboelastograma é o exame de escolha para avaliar a coagulopatia no paciente com trauma, por exemplo. Por quê? Por que não o TAP ou o TTPA? Porque, cara, esse exame aqui, ele não para a análise na formação do trombo. Ele vai além, ele vai, tipo, por exemplo, na degradação do trombo, coisa que os outros dois não vão. Além disso, outras coisas tornam esse exame muito mais fiel, por exemplo, a influência da temperatura na coagulação do paciente, a interrelação dos fatores, enfim, esse é o cara, beleza? Para entender essa jossa aqui, você tem que entender esse gráfico aqui, que não tem nada de difícil, ele só assusta. Olha só, essa parte laranja, esse CT, significa clotting time. Basicamente, esse é o tempo que a gente vai estar pensando na preparação dos fatores, no começo da cascata de coagulação, aquela coisa, tipo assim, galera, beleza, vamos coagular, entendeu? Esse é o laranja. O rosinha é basicamente depois que já começamos o processo de coagulação. Então aqui a gente prepara, que a gente já começa. E olha só que interessante, essa linha alfa que está aqui, ela é importante porque ela mostra pra gente a velocidade que o trombo é formado. Quando ela está muito para cima, quando esse ângulo fica muito obtuso, a gente vai entender que estamos diante de um estado de hipercoagulabilidade, certo? E o contrário, obviamente, para quando ela estiver mais reta. Esse azul basicamente vai ser o formato do nosso trombo, certo? E a gente tem que entender, por exemplo, que esse MCF, que é o esqueci já, Maximum Clot Firmness, basicamente é a qualidade do nosso trombo, no decorrer do tempo como esse trombo se manteve, o tamanho, a amplitude dele, e isso vai mostrar pra gente que quando eu tiver o ML, essa linhazinha mostra pra gente a degradação do trombo. Então, da mesma forma que a linha alfa mostra a formação, a linha ML mostra a degradação. Se ela estiver muito angulada para baixo, a gente vai pensar então no estado de hiperfibrinólise, beleza? Tá, depois que você entendeu isso, você tem que pôr na cabeça o seguinte, lembra que a gente usava o raciocínio da via intrínseca e o da via extrínseca? Aqui vai ser a mesma coisa, cara. A gente vai pensar nos mesmos parâmetros. Só que aqui a gente tem que entender que existem subdivisões desse exame aqui, que vão ser de fato as ferramentas que a gente vai usar, né? Olha só que interessante. Se a gente abre esse diagrama aqui, eu tenho um paciente então com sangramento ativo e escolhendo usar o tromboelastograma, eu vou avaliar via extrínseca, então ex-tromboelastometria, e intrínseca, de in-tromboelastometria, beleza? Olha que exemplo tranquilo. Se eu pegar na linha extrínseca e eu achar um laranjinha aumentado, eu vou pensar então, pô, se o laranja está aumentado, tá tendo uma dificuldade de começar o trombo, certo? Dificuldade de começar o trombo na via extrínseca, cara, deficiência de fator de vitamina K dependente. Por exemplo, os fatores 2, 7, 9 e 10, que são os dependentes, se eles não estão funcionando bem, no caso se você não tem, o CT, que é o laranjinha, vai ficar aumentado. Tá acompanhando o raciocínio? Beleza, né? Só que existem outros 3 exames aqui que são feitos só para assustar, pô, porque isso aqui não tem sentido na vida, entendeu? Esse tanto de nome aqui para um exame só, pô. Isso aqui não tem quem inveja um negócio desse antes de ser ficção, não existe. Mas esses exames aqui são tranquilos. Qual é a ideia deles? Basicamente, a ideia deles é fortalecer ou excluir uma hipótese diagnóstica que você tem. Por exemplo, ainda na via extrínseca, se eu pegar um ML, lembra que é aquela linhazinha no final? Se eu pegar um ML aumentado, ou seja, mais para baixo, eu vou pensar em hiperfibrinólise, certo? Ou seja, porra, você está degradando muito rápido, é porque está no estado de hiperfibrinólise. Aí eu vou lá e vou pensar, beleza, mas será que de fato o problema que está acontecendo ali é a hiperfibrinólise? Eu vou lançar a mão então de um exame que vai acabar com os agentes fibrinolíticos. Por quê? Porque, porra, se tem muita fibrinólise, deixa eu confirmar, deixa eu tirar quem está fazendo a fibrinólise. Se a linhazinha ficar normal, ou seja, se eu tirei o fibrinolítico e a linhazinha ficou normal, eu vou pensar então que de fato aquele paciente estava com hiperfibrinólise. Beleza? Eu fortaleço a minha hipótese. Ainda na via extrínseca, se eu pegar um MCF, lembra que é aquela linha que mostra a qualidade do trombo, o tamanho, não sei o que, enfim. Se eu pegar um desse menor, eu vou pensar, opa, peraí, esse trombo então não se formou da forma bonitinha, não está tão grande quanto eu queria, não durou o tempo que eu queria, então eu vou pensar na deficiência de plaqueta, porque não começou direito, não ficou, ou de fibrinogênio,
beleza? Que não formou a rede de fibrina da forma certa. Eu vou lá e lanço mão de outro exame. FibTem. Porra, esse exame aqui, ele vai simplesmente pegar e tirar a plaqueta da jogada. Fala assim, cara, vamos deixar tudo na mão do fibrinogênio. Pensa comigo, se eu tive duas hipóteses, ou é plaqueta ou é fibrinogênio, e eu tirei a plaqueta, ficou então na mão do fibrinogênio. Se o MCF, se o trombo ficar pequeno, significa que está faltando fibrinogênio, pô. Se o trombo ficar do tamanho normal, significa que o problema era quem? Plaqueta. Beleza? Tá acompanhando, né? Vamos lá, segue mais rápido. No INTEM, na via intrínseca, olha só, vou pensar, peguei um laranjinha aumentado. Pô, se tá com dificuldade de começar a formação do trombo na via intrínseca, eu posso pensar em deficiência de fator de coagulação? Claro, é o mesmo raciocínio que a gente usou aqui. Só que aqui tem que lembrar que existe o efeito da heparina. E se isso aí for um sangue heparinizado, você não sabe? Então a gente vai lá e lança a mão de um exame para fazer o quê? Tirar a heparina. Olha só que coisa mais lógica. Se eu tiro a heparina e o cara continua tendo dificuldade para começar a formação do trombo, eu vou pensar então que ele tem deficiência de fator de coagulação. Agora, e se eu tirar a heparina e corrigir o laranjinha? Então tudo isso era um efeito de heparina. Beleza? Faz sentido, não faz? Para terminar, se eu faço qualquer um desses exames e eu tenho os valores normais, pô, eu vou pensar então que o problema não é tipo da coagulação aqui, eu vou pensar em outra causa, tipo acidose, hipotermia, entendeu? Esse é o raciocínio por trás do exame. Espero que tenha ajudado.